a principal dica para destruir a carreira de um jogador mesmo antes dela começar. Então vou contar a história do Cícero, um garoto bom de bola que chamava atenção pelo seu futebol desde muito novo. Aos 9 anos ele já conduzia o seu time para as primeiras conquistas em campeonatos. Aos 11 ele foi convidado para fazer a avaliação numa base de um grande clube, né, longe da sua cidade. E apesar de ter sido chamado por vários outros times, como ele havia passado nesse time, ele resolveu ficar por lá. A família então inteira se mudou para a cidade. O garoto começou os treinos, mas ele não ia muito bem. Normal, é uma fase de adaptação. 2 meses depois ele foi melhorando, já estava adaptado, foi escalado para o primeiro campeonato. Pai muito empolgado, vai ao jogo. E ele gritava o tempo todo da arquibancada: corre, entra, chuta, não volta, fica aí. E foi assim o primeiro semestre inteiro. Às vezes o menino jogava bem, às vezes ele não jogava tão bem, às vezes ele nem entrava em campo. E o pai ficava bravo com o técnico. Daí vem uma reunião semestral e o pai recebia alguns feedbacks. Ele falou: olha só, nós temos aqui algumas diretrizes, nós colocamos o garoto para jogar em várias outras posições, para entender algumas valências. A gente cria algumas dificuldades para o garoto, para que ele consiga solucionar essas dificuldades. Começa o próximo semestre e o pai continua do mesmo jeito. Vem a reunião final do primeiro ano e o garoto Cícero foi dispensado. O pai pensou: cara, a culpa é do técnico, a culpa é do clube, a culpa é do empresário. E aí ele procurou então um outro grande time da cidade. O time deu resposta: não, obrigado, a gente já conhece o garoto, ele não se encaixa no nosso perfil. E aí ele foi para um segundo time, não tão grande, mas na mesma cidade, e a resposta foi: não, obrigado, não se encaixa no nosso perfil. E, enfim, essa história ela é baseada em fatos reais, ela acontece quase todos os dias. E se você quer ajudar o seu filho a entrar numa base, ou a usar o futebol para estudar fora do país, você precisa entender a jornada do jogador. E eu vou te mostrar ela aqui. Então vamos entender aqui agora a jornada do jogador na visão de um pai. Na minha visão, há 2 anos. Você tinha a captação no sub-11. Depois da captação, você vinha para o sub-12 com a mudança para poder acompanhar o seu filho. Depois você vem para o sub-14 e aí tem o contrato de formação. Vai assinar? Não vai? E aí você vem por fim aqui para o sub-17, onde você tem a contratação para o profissional. Como funciona então a jornada do jogador na visão das bases? Aí você tem uma grande tabela. Então você tem aqui desde o sub-8 até o sub-13 uma fase de iniciação. Depois você tem do sub-14 ao sub-20 a fase que eles consideram a fase de formação. Até o sub-12 ali eles ainda jogam fut-7 nas competições. E a partir do 13, já tendo aqui essa mudança entre o 12 e o 13, eles começam a jogar fut 11. Com relação à dedicação, você tem nessa primeira fase uma fase de escolinha, que é uma fase de diversão, já jogando alguns campeonatos e treinos 2 vezes durante a semana. E aí você tem também essa outra fase aqui, do 12, 13, 14 e o 15 anos, onde você já tem uma dedicação parcial. Nas bases, essa dedicação aqui é de 6 vezes por semana. Então o garoto estuda, por exemplo, de manhã e à tarde ele vai para o treino quase todos os dias da semana. Aí a partir aqui do 16, 6 vezes por semana, já a partir dos 14 ele começa a malhar, começa a fazer outras atividades além do futebol que agregam ao futebol. E aí com relação à seleção do talento, a captação, a partir dos 10 eram feitas as captações em festivais e campeonatos. Então os clubes mandavam seus olheiros para esse festival, mandam os olheiros para os festivais e para os campeonatos para captarem esses jogadores. E isso tem acontecido cada vez mais cedo. Antes era a partir do 11, do 12, agora 10, 8, 9, às vezes até 7 anos o clube está captando jogadores para compor a sua base. A partir do sub-13, seu filho não foi chamado para fazer teste em nenhuma base, pode entrar de repente no mapa de carência do clube. Eles estão precisando de algum jogador específico naquela posição, eles podem entrar em contato com essa lista quente que eles têm, com esse networking que eles têm e procurar dentro do mercado nacional para complementar o time ali naquela categoria, naquela posição, isso no 13, no 14, no 15, no 16, no 17. Então eles já começam a olhar aqui essa lista deles no mercado nacional. E aí, depois, a partir dos 18 ali, já no profissional, eles começam a olhar números, né, scouts, usam também essa lista quente, olham para o mercado nacional e também para o mercado internacional para compor o time. Então aqui, a partir do 13 aqui, o seu filho pode não ter chegado a uma base de um grande clube, mas se ele estiver jogando numa base de um outro clube não tão grande, e aí eu vou nominar, tá? Vou dar um exemplo aqui. Tem um clube que eu não conhecia, que é um clube chamado Barra, no sul do país. Esse clube tem uma estrutura gigante, maior do que muitos clubes que trabalham com a base e que estão na primeira divisão. Conheço a história aqui de um jogador que saiu do Palmeiras, que foi para esse clube e que hoje está negociando com o Atlético Mineiro. Com relação à mentalidade, aos 8, 9, 10 anos, os clubes acreditam que o garoto ele tem que brincar de futebol. Aos 11, 12, 13, eles ainda acreditam que o garoto tem que ter essa cultura mais da brincadeira do que do entendimento do jogo. Esse entendimento do jogo, treinamento técnico e tático, para os clubes, ele vai começar só a partir dos 14. Mas vamos aqui aos 2 asteriscos. Hoje, a molecada que brinca de videogame tem o jogo FIFA, e dentro do jogo FIFA, eles montam os times.
E montando o time, ele monta também a estrutura do time. Se vai ser um 4-4-2, um 4-1-4-1, então eles já entendem um pouco dessa questão e sabem como funciona aquela estrutura. Então eles acabam aprendendo um pouco mais sobre essa questão do jogo tático. O Paulo André, que é um ex-jogador, hoje diretor de grandes clubes de futebol. No livro dele, ele comenta que se ele pudesse dar um conselho para os jogadores, o conselho seria: entenda sobre o futebol. E eu imagino o seguinte: se o garoto entende mais sobre o futebol, ele vai ter muito mais facilidade na hora de receber as informações do técnico. E se ele tem essa facilidade, ele tem uma vantagem competitiva. As etapas, segundo as bases, você começa a aprender a treinar a partir do 12. A partir do 14, do 15 para frente, você tem conhecimentos táticos e treinamentos específicos da sua posição. Então, eu vou colocar aqui os 3 asteriscos, porque, de novo, vem a questão da vantagem competitiva. Se você aprende a treinar um pouco antes do que eles determinam o momento ideal, você consegue deixar o seu filho com vantagem competitiva. Vamos aqui para a última, que é a questão do audiovisual. Os clubes acreditam que ali do 12, 13, os garotos começam a ter uma autoanálise setorial, entender como eles estão situados ali dentro do campo. A partir dos 14, essa análise ela fica mais individual, você começa a entender os números, o seu mapa de calor, e depois, a partir do 17, você tem o audiovisual explicando a análise mais coletiva. Esse audiovisual, eles colocam jogos nas telas ali, nos auditórios, para explicar o que aconteceu durante o jogo, ou pegam jogos dos adversários para mostrar para os garotos. E aí, aqui entra o Iratos, que é um aplicativo que ele pode, de novo, tornar um pouco mais precoce esse aprendizado. Então, essa autoanálise setorial, que seria a partir dos 12, dos 13, do garoto entender qual é a função dele, o que ele precisa fazer naquela função, quais os locais do campo que ele precisa percorrer, quais as valências que ele precisa ter. Isso pode ser passada através do aplicativo Iratos, que foi uma das coisas que eu usei para fazer com que meu filho chegasse à base. Então, como funciona esse aplicativo? Entenda os números. O Iratos, ele é aplicativo de análise de desempenho descomplicado. Ele não é tema de análise de desempenho robusto que você precisa de 3 meses fazendo um curso para entender, para poder ajudar o seu filho. Então, aqui, por exemplo, com ele você consegue entender as valências, quais são as características do jogador. Então, por exemplo, Bruno Henrique jogando aqui pela esquerda. Olha só por onde ele se movimenta. Olha só, Luiz Miguel, um atleta de um clube de Rio Verde, ele fazendo a mesma função do Bruno Henrique, olha só por onde ele se movimentou. Então, com esse mapa de calor, você consegue mostrar para o garoto por onde ele deve ficar para ajudar mais o time. Além de ajudar mais o time, para economizar energia. Então, às vezes, o garoto, ele não entende essa questão do jogo e corre o campo inteiro, né, para tentar ajudar o time, sendo que, se cada um deles estivesse na sua posição no momento certo, ele ajudaria muito mais o time. Então, aqui você tem um mapa de calor e você tem aqui também na tela um mapa de ações, né, que é parecido com esse aqui do aplicativo Iratos, onde são os locais, aqui no caso, né, do Lohan, que o jogador executou alguma ação com bola, e aí o técnico de uma escolinha, o pai, o jogador, tendo isso aqui sendo mostrado visualmente, facilita muito o entendimento. Então, em vez de você estar como o pai do Cícero, gritando lá na grade para que o jogador execute algum movimento, você pode simplesmente, depois do jogo, mostrar o que aconteceu durante o jogo e o que ele pode corrigir no outro jogo. E aí o que vai acontecer? Quando você faz isso, você tem um ganho. É como se você lá na escola, né, em vez de ensinar durante a prova, você simplesmente ensinasse depois. Vou contar aqui então uma história que aconteceu com meu filho num jogo contra o Atlético Mineiro. Ele errou uma bola durante o jogo, saiu meio triste, me perguntou na saída: pai, eu joguei bem? E eu falei com ele o seguinte: vamos olhar os números? Porque eu sou pai, eu sou passional, eu vou agir com o emocional caso eu não tenha um conhecimento do jogo como um todo. E naquele momento, se eu tivesse falado para ele a verdade, eu teria falado: você jogou mal. Isso seria muito ruim para ele e podia afetar os próximos jogos. E o que a gente fez? Analisamos o jogo depois, jogamos no aplicativo e tivemos em mãos os números. E aí, com esses números, eu pude falar para ele: cara, foi um dos melhores jogos que você fez. Você acertou tudo, exceto essa bola. Então, assim, o diálogo comigo, a relação comigo, nesse momento, melhora. Porque eu consigo passar para ele exatamente o que aconteceu durante o jogo. Eu consigo usar a verdade para explicar: olha, você precisa treinar um pouco mais de X1, que é o drible, você precisa chegar mais à frente, dar mais assistências, você precisa se posicionar melhor na hora de receber a bola, porque você está perdendo muito aqui nesse local do campo. Então, com todos os dados, eu consigo passar para ele o que é necessário fazer no próximo jogo. E aí, certamente, o desempenho dele melhora. O aplicativo, ele traz benefícios para todos. Bom para o pai, bom para o filho e bom para o clube. Por quê? Bom para o pai, porque justamente melhora essa questão do relacionamento com o filho, melhora o diálogo, melhora o entendimento do pai com relação ao jogo. Para o filho é interessante porque melhora o jogo, e para o clube é interessante porque o pai não atrapalha. E como e por que seria interessante para ele? Primeiro, porque você pode facilitar o caminho dele
até ele entrar numa base. Você tem uma outra situação que é, se você está numa escolinha, imagina que o seu filho não seja um jogador para compor uma base de um time, ou que você não queira mudar de cidade. Esse ganho, ele pode dar a oportunidade do garoto, jogando melhor futebol na escolinha, mesmo que ele não queira ir para uma grande base, ele dá a oportunidade dele ter a chance de estudar fora do país. Se aumenta a questão da disciplina. Ele pode passar a tomar gosto por treinar coisas específicas que vêm em função do entendimento do aplicativo. Então, por exemplo, se ele é um ponta e ele está jogando lá, e no aplicativo você percebeu que os dribles dele teve um percentual de acertos de 30%, então está errado. Ele precisa treinar drible. Por quê? Porque é a função do ponta. Executar bem o drible, de deixar o atacante ali na cara do gol ou de fazer um drible e chutar a gol. E aí, se você consegue observar isso, consegue passar para o seu filho, ele consegue entender isso visualmente, para ele facilita o entendimento, ele vai treinar entendendo o que precisa e aí a disciplina aumenta. E você também trabalha com o efeito Rosenthal, que é uma questão abordada em alguns livros, onde esse estudo mostra que se você consegue mostrar para o seu filho a evolução dele, nesse caso, por exemplo, se ele começa a treinar, percebeu que o X1 dele não está tão bom, ele começa a treinar e no próximo jogo ele percebe que o X1 dele melhorou, cara, isso é um ganho que não tem preço. E você também tem dentro do aplicativo um pré-scout, né? Um pré-scout que seriam os números dele desde muito cedo. Então, se lá na frente você precisar apresentar o seu filho a um empresário de futebol, a um outro clube, você tem esses números já gravados. Então, você consegue ter um ganho, uma vantagem competitiva, coisa que os atletas de hoje, nessa fase, ainda não têm. Então é isso. Se você quiser conhecer o aplicativo Irados, você tem um link para você conhecer ele no Instagram, o aplicativo, alguns vídeos que a gente tem feito mostrando alguns atletas usando esse aplicativo. Beleza? Tamo junto, espero ter ajudado.